Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciando aí, né, mais uma jornada de escola bíblica, hoje para o nosso segundo trimestre. E, bom, o nosso tema é justamente relacionamentos em família, né? Então, muita coisa aí para a gente aprender, para a gente colocar em prática e aprender também com as famílias, né, da Bíblia. E hoje a gente vai começar com a história de Abraão, tá? Não esqueça, você que é professor, de dar uma olhadinha nos vídeos, né? Nos vídeos que eu tenho colocado sempre aqui, que são de ideias de 3 dinâmicas que você pode usar na sua classe. Ou seja, você não é obrigado a usar as 3, mas nada, dá uma olhadinha, né? Porque aí você não precisa ficar buscando muito. Eu já deixo 3 opções, porque em um vídeo você já pode, né? Às vezes você já conhece alguma, mas aí você já sabe, poxa, eu poderia utilizar essa dinâmica para essa classe, tá certo? Então, esse é o meu objetivo, que você não perca tempo vendo um montão de vídeos, mas que nenhum você já possa aí ver 3 e de repente utilizar ou as 3, né, a depender de como você leve, ou apenas 1 ou 2 vídeos. Ok? Essa é a ideia. E aí, pessoal, te peço, deixa sua curtida, comenta, compartilha. Vamos crescer nesse canal. Me anima aí para que eu traga mais ideias, mais sugestões aí para você, tá certo? E é assim que você me ajuda, é assim que você apoia aqui o canal, tá bom? Mas falado tudo isso, vamos aí para a nossa primeira aula, né, do nosso segundo trimestre. Quando a família age por conta própria, do pastor, né, Elienay Cabral, que ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. Então, ele que é o responsável por esse segundo trimestre. E aí nós vamos entrar aqui no nosso texto áureo. O nosso texto áureo, pessoal, diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, verso 19. A nossa verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então veja aqui, né, nessa imagem dessa verdade prática, quando o homem ele acaba se precipitando em relação àquilo que é vontade de Deus na nossa vida, né, na sua vida, acaba que as consequências são para a vida toda, né? Às vezes Deus, ele no seu amor, na sua misericórdia, vem e conserta aquilo que o ser humano estragou por não ter paciência, né? Por às vezes não ter a fé que necessitava, não ter saber esperar o momento, saber confiar na palavra de Deus. E foi justamente o que aconteceu com Abrão e Sarai. Então, o que acontece foi que Abraão, quando ele estava na cidade a qual ele vivia com a sua família, que é Ur dos Caldeus, uma cidade sumeriana, uma cidade pagã, uma cidade ao qual havia a adoração de vários deuses, mas em um dado momento, né, da história, Deus, ele olha para essa família. E Tera, pai de Abrão, nessa época, acaba então que eles saem de Ur dos Caldeus sem saber para onde, né? E Deus então, ele já tem no coração, digamos assim, né, Abrão e Sarai como pessoas a que iam fazer parte da história em que nós vivemos hoje. Deus falou para Abrão, né, que dele todas as famílias seriam benditas. Veja, pessoal, um homem que vivia numa terra pagã, né, numa terra em que Deus não era o Deus, né, todo-poderoso, único Deus. Então, era uma cidade, né, sumeriana, dos sumérios. E aí, então, é quando Deus começa essa história na vida desse homem. E a gente vai ler agora em algumas passagens bíblicas que diz, né? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar egípcia, sua serva,
e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo será sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Nossa palavra-chave: família. Aqui eu destaquei, pessoal, a introdução. Veremos que a palavra de Deus tem nos a ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, né? Ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas, educação de filhos, entre outros assuntos. Em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz de Deus, né, do Senhor, para ouvir a voz de um coração enganoso. Aqui eu destaco, né, que Deus fez promessas a Abrão. O primeiro encontro de Deus com Abrão, a dúvida diante da espera, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. O encontro de Deus. Aqui eu deixei esse mapa, né, para a gente ver aqui, né, que em Gênesis 11, 31 e de 13 de 1 a 4, Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. E no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Aqui a gente vê: e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, que é mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali em Harã. Então aqui no versos 13 de 1 a 4, né? Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então, pessoal, veja, né? Deus, ele tinha pensado em Abraão. Abraão saiu, né, da cidade onde ele vivia, né, ali em Ur dos Caldeus. E aí, então, o que acontece é que ele tinha 75 anos e a Bíblia diz que Sarai, ela não podia ter filhos. E ela, embora fosse uma mulher já com muita idade, né, tinha esses dois fatores, tinha muita idade e ainda era estéril. E Abraão tinha 75 anos de idade, ou seja, era algo aos nossos olhos impossível de acontecer, né? Que era essa promessa de Deus, que dele sairiam muitas famílias, que ele teria uma descendência grande, numerosa, né? Tanto que Deus, ele fala: olha para as estrelas, olha para a areia, se você pode contar, e sabemos que é impossível contar, né? Que assim seria a sua descendência. Mas acontece que o tempo começou a passar e, embora, como a gente viu, né, ele tivesse muitas vitórias, esse mapinha que a gente vê aí, né, ele tinha muito ouro, muito prato, muito gado, tudo que você pode pensar para um homem bem-sucedido. E, no entanto, não tinha herdeiros. No caso aí, se você for observar na sua palavra, tinha sim Eliezer, né, que era o Damasceno. Damasceno era quando as pessoas não tinham, né, naquela época, filhos, então você tinha, né, como era o caso de Abraão e Sarai, né, vou dizer Abraão e Sara, né, eles tinham esse homem, né, essa pessoa que era o Eliezer, que era de Damasco, e ele vivia ali, ou seja, era um homem assim de confiança, e que se eles morressem, né, sem ter herdeiros, esse Eliezer, ele que herdaria toda a riqueza de Abraão. E não era isso que
queria ou tinha em mente. Tanto que ele chega e fala para Deus, mas Senhor, o tempo já está passando, nada, e Eliezer, e Deus então ele fala, olha, não é de Eliezer, não é Eliezer que vai ser a sua descendência, de Sara, né? A sua descendência é de Sara, você e Sara vão ter esse herdeiro. E só que acontece que Deus tem uma conversa muito clara com Abraão, né? E Abraão tem um sonho e Deus então fala com ele, mas ele parece que se esquece. E muitas vezes, pessoal, não é assim com a gente? A gente tem sonhos, a gente tem promessa de Deus, a gente tem a palavra que nos promete, né, que confirma, mas às vezes a gente vai e pensa, ai, mas está demorando tanto, né? E você acaba tomando alguns atalhos. E nesses atalhos, e nessa impaciência, acaba que a gente colhe frutos e que esses frutos não são tão doces. Não é assim a verdade? E eu digo porque nós somos seres humanos e aquilo que passou com Abraão e Sara passa com você, passa comigo em algum momento da nossa vida, né? E a gente tem que caminhar e aprender. Não é assim? Então pronto, foi isso que sucedeu. E aí eles não têm, né? Sara, ela acaba não tendo tanta paciência, tem aí à disposição a sua serva, que é Agar, uma egípcia, e então é quando ela oferece a seu marido. E aí que entra todo o conflito. Por quê? Porque Deus falou com Abraão. Mas Abraão, né, o homem, o cabeça, o marido, aquele que devia, né, acolher a esposa, a família, dizer, não vamos fazer isso, vamos confiar em Deus, vamos esperar, olha, Deus tem promessa. Mas não, claro, ele então abraça a ideia da mulher, né, a sugestão da mulher. E interessante, né, pessoal, que parece que é sempre assim. Porque se você for parar para pensar, com Adão e Eva também não foi igualzinho, né? Deus, ele fala com Adão. Adão é o cabeça. Eva vai dar ideia para a serpente, né? Acaba que ela pega essa frutinha e leva para o marido. Por que o marido disse, não vamos comer dessa fruta, essa fruta é a fruta que Deus disse para não comer. Veja, mas ele parece que... Os homens parecem que têm um prazer em estar sempre, né, ouvindo a voz da mulher, não é? Não tenho nada contra, por favor, hein? Mas é que a gente tem que parar para pensar que temos que assumir uma responsabilidade com sabedoria, não é verdade? Com sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que vem da palavra, que vem da promessa. E acontece que mais uma vez, né, a gente acaba colhendo fruto, e um fruto que não é doce. E foi justamente o que aconteceu, né? E toda a história você já sabe, que Agar acabou engravidando, Abraão ficou muito mais voltada para ela, né? Afinal de contas, ele queria um filho, mas não era isso que Deus tinha em mente. Porque a promessa de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida, é muito mais elevado do que nós pensamos. A verdade é que nós não temos paciência, queremos sempre o que é doce, o que é rápido, não é verdade? Acaba, né, pessoal, que a gente acaba tendo que pedir ajuda ao Senhor, né? Por causa das nossas impaciências, dos nossos erros. E assim foi. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E Abraão era de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Né? No capítulo 15, nós temos aqui a promessa de Deus. Mas no capítulo 21, nós temos o cumprimento dessa promessa. Aqui nós temos, né, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Quer dizer, esse questionamento revela que a sua fé estava em crise. Ele sabia que Eliezer estava aí, né? Mas não era Eliezer que ele queria. E Deus também não queria isso para ele. Mas acaba que eles não têm a paciência, né? Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Né? Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Isso está em Números 23, 19. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. E é justamente isso que eu disse, pessoal. Porque ele começa a falar com Deus, né? Deus dá uma promessa para ele, mas ele acredita naquele momento, mas ele não segue. Por quê?
Porque muitas vezes a gente é imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam assim. Pode ser que você nesse momento tenha promessas de Deus e queira que as coisas aconteçam para ontem. Mas não é assim. Só que nesse tempo, né, que a gente está caminhando, e eu também sou assim, eu não tenho a paciência para esperar e ver as coisas acontecerem e saber que as coisas acontecem paulatinamente. Não é assim. Tem coisas que sim, mas outras não. Outras é um processo. Eu sempre gosto de falar e de pensar como uma planta que você coloca na terra, né? A semente. Você coloca a sementinha na terra e essa sementinha, ela tá ali na terra. Ela não está morta. Ela está trabalhando, né? E nesse trabalhar até que ela desponta e uma folhinha aparece. E nisso ela vai crescendo. Assim é a fé. A promessa de Deus, ela está aí. Ela já foi lançada, a palavra já foi lançada. Mas as coisas vêm assim, olha, pouco a pouco. E isso a gente tem que ter paciência. E é difícil ter paciência, não é verdade? Mas a gente precisa treinar essa paciência, porque Deus não é homem e nem filho de homem, como diz lá em Números, né? E aí a gente tem aqui a nossa sinopse que Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente não sabemos confiar e esperar. A promessa incluía um Isaac maior, o Messias, que está lá em Romanos 4:3 e Gálatas 3:6. Então, pessoal, é justamente isso. Deus, ele cumpre a sua promessa. Deus é fiel. Ele não mente, ele não vai mentir por seu próprio caráter. Né? E quando Deus ele fala de Isaac, ele está pensando no Messias que é maior. Porque se você for parar para pensar em todo o desenrolar dessa história, que eu não vou entrar nessa questão agora, né? Mas quando, só um lembrete, né? Quando Abraão em algum dado momento tem que entregar o seu filho, não foi isso que Deus fez? Quando entregou o seu filho Jesus por nós, né? Abraão entregou Jesus, Deus também entregou a Jesus. Então, esse é o Messias, né? É a promessa. Então, é justamente por aí que Deus ele trabalha conosco. E aí a gente tem, né, a interferência no plano de Deus, que é justamente que quando o homem não tem a fé, quando o homem não tem a certeza desse cumprimento dessa promessa que Deus faz, ele acaba interferindo na história, né? Na história da família. Veja, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Os dois vacilam na fé e o problema da precipitação. Quer dizer, às vezes a gente tem essa tendência, né? Como Adão fez com Eva, né? A mulher que Deus me deu, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas ele não reconhece a própria culpa dele. E hoje, muitas vezes, nos lares, nas famílias, como que a gente vê muitas vezes, né? Ah, a culpa é sua. Ah, foi você quem fez isso. E isso eu não digo só da mulher para o homem, é o homem para a mulher, é ambos. Entende? Sempre um colocando a culpa do outro. Ou seja, isso já é uma coisa, ó, antiga, né? Então a gente tem que, né, parar e pensar que ambos temos culpa, né? Cada um tem a sua carga de responsabilidade. A tentativa de Sara, né, de Sarai em ajudar a Deus. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. E aqui em 1 Reis 8:56, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel. Segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falo pelo ministério de Moisés, seu servo. Ou seja, Deus ele é fiel, Deus ele cumpre sua palavra, Deus ele não mente, mas muitas vezes nós temos essa tendência, né, de tentar ajudar a Deus. Como, sabe aquele pensamento, né? Ai, Deus está esquecido. Ai, eu acho que Deus não lembra mais, né, que ele me falou isso, que ele me... Ou será que eu entendi errado? Não, de repente, eu posso mexer os pauzinhos aqui, né? Eu posso fazer... Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente não sabe descansar que Deus tem o controle. Quando a gente olha para o mundo e a gente vê, meu Deus, aonde está o Senhor? Aonde está Deus que não vê, que não está vendo o que está acontecendo? Pois fique tranquilo, eu te digo, Deus está vendo, Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Seja a situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, Deus sabe onde Ele está. E existem muitas passagens bíblicas que parece que Deus não está fazendo nada. Lembra dessa que Jesus estava no barco com os discípulos e ele estava dormindo?
né? Então, para aqueles homens, onde está Deus que não está vendo isso? Como é que ele não desperta? Está dormindo. Deus, Jesus, ele não dorme. Deus, ele não dorme. Entende? Ele está ciente, ele tem o controle. Ele não vai deixar que nada aconteça sem que seja da sua vontade, do seu consentimento, né? E tem mais passagens bíblicas que falam sobre isso. Quando Lázaro morreu, né? As irmãs que disseram: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse, né? Quando foi chamado, né? Tivesse corrido para fazer as coisas acontecerem, ele não teria morrido. Deus tem o controle. Parece que o controle está na nossa mão e às vezes a gente quer ter esse controle para nós. Mas Deus, ele sabe o que faz na sua vida. Nada passa despercebido. Coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Ele não faz nada ou nada acontece sem que ele tenha o conhecimento. Se aconteceu, é porque ele queria assim. Por mais que você não entenda, por mais que eu não entenda. E muitas vezes a gente fica, né? Por que isso aconteceu? Eu não entendo. Poxa, mas estava tudo certo para esse negócio ser fechado. Estava tudo certo para acontecer isso. Estava tudo certo para esse casamento sair. Estava tudo certo para... É tanta coisa, né? Que eu tenho certeza que você está pensando agora. E Deus não viu. Deus não colocou a mão. Deus não chegou antes. Deus permitiu porque era assim que tinha que ser. Deus não deixa passar nada em branco. Descansa e confia. Amém? Os dois vacilam na fé. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Lá em Gênesis 16 diz: E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. E essa aqui é a verdade, né? Porque, como eu falei, o erro sempre é das duas partes, nunca de uma parte. Às vezes a gente tem essa tendência, né, de sempre ouvir o lado de um, mas acredite, ambos vacilam, ambos erram, ambos falham, ambos são humanos e imperfeitos. Então, quando ambos querem que a coisa dê certo, vai dar certo, vai funcionar. Mas às vezes o que ocorre é o nosso orgulho, né, a nossa falta de disposição, e aí acaba, pessoal, que Deus não pode agir onde a gente quer agir. Para que Deus haja, eu preciso me retirar. Eu preciso deixar Deus atuar. Outro dia eu estava lendo um livro, né, falando a respeito de relacionamentos que às vezes, por exemplo, vou falar, né, que a esposa está ali reclamando do marido, que o marido não age assim, que não age assado, que age assim, que isso é mal, que aquilo é outro, e fala, e aí, né, está ali pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, faz, Senhor, age. E o marido chega e a mulher vai e começa a falar, e que você isso, que você aquilo, e o marido também vem e fala. Ou seja, pensa o lar, a família como um castelo. E aí vem a mulher já com a sua arma, né? Vamos supor, a sua espada, que é a sua língua. E aí o marido do outro lado já... Sabe aquele marido que já tarda a chegar, já demora para chegar? Por quê? Aí eu já sei até o que eu vou encontrar em casa. Então ele não vem. A mulher fala, né? Por que não chega mais cedo? Por que... É porque ele já está com medo. Ele, né? Claro que ele não vai dizer isso, né? Mas aqui é segredo, hein? Então ele já vem, né? Como quem não quer vir. Chega. E realmente não é que ele estava certo. A mulher já vem com a espada. Pá, né? E ele também já vem armado, hein? E aí depois a mulher vem, e pode ser o contrário também, tá, pessoal? E aí já vem falar: ai, Deus ajuda. Como que Deus vai ajudar? Como que Deus vai fazer algo se você não embaia a sua espada? Você não guarda a sua arma? Deus, ele não vai fazer, pessoal. Sinto muito. Porque Deus, ele só pode agir quando você fica em silêncio. Sabe? Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Se você não se aquieta, se você tá sempre blá, 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 ou ela ou ele, né? Deus não vai fazer nada. Você tem que, calar, orar e confiar, esperar e agir da melhor maneira que você puder agir, entende? É assim que a gente precisa fazer, porque senão a coisa não vai funcionar. Não esqueça. Estamos falando de família, e família não é fácil, é difícil, e o inimigo, ele tá, sabe,
Só, é como a Bíblia fala, né? Família é difícil e o inimigo, ele está, sabe, ao derredor, bramando como leão, à espera da família que ele vai tragar. Isso é parte minha, mas você já sabe, né? É por aí. Então a gente não pode dar vacilo, pessoal. É buscar a Deus, é fechar a boca, é orar, é estar colocando-se diante do Senhor, porque senão a coisa não vai. Não vai. E aqui, olha, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. E é justamente isso, né? Que é o tempo, né? É a precipitação. Deus tem um tempo para todas as coisas. E esse tempo de Deus, ele é precioso. E quando eu falo, né, que a gente precisa saber esperar, que a gente precisa saber se retirar, que a gente precisa ficar em silêncio, se a gente começa a falar e querer que a coisa aconteça para ontem, não vai. A coisa não vai acontecer. Se Sarai tivesse ficado tranquila e pensado, né, sabe, eu vou esperar. Se o filho tiver que vir, vai vir. Se o filho não vier, sabe como agora eu me lembro, né, de Daniel, né, quando os amigos dele tinham que estar naquela fornalha, né? Veja que situação complicada, né, pessoal? Jogaram os três ali naquela fornalha. E o que foi dito para aquele rei é que Deus é Deus e que se Deus pode salvar, e Deus pode salvar, glória a ele. E ele pode salvar, mas se ele não salvar, glórias a ele também. Então, essa tem que ser a mentalidade, né? A gente tem que se entregar, descansar e saber que, sabe, o sentimento de gratidão. Quando você agradece por tudo, o que você tem já é, sabe, algo bom, algo valoroso, algo que você agradece por aquilo que está aí diante de você. Você não tem que ficar, sabe, esperando, tentando precipitar, tentando buscar, né? Às vezes você gente, né, que às vezes quer formar uma família. Então, nessa ânsia, nesse desejo, nessa espera, nessa expectativa que não vem, aí às vezes vem uma situação que não era para ser e a pessoa no desespero abraça e depois chora, né? Porque pensa, ai, sabe de uma coisa, eu estava melhor só do que agora. Infelizmente, pessoal, essa é a verdade, né? Porque não sabe esperar o momento. E aí acaba se precipitando, não é verdade? Nossa sinopse 2. Muitos conflitos são gerados nos lares por atitudes precipitadas da parte dos cônjuges, o que é a pura verdade. As consequências da decisão precipitada é o conflito na família de Abrão, a fraqueza de Abrão e uma opinião equivocada acerca de Deus. Então veja que interessante, né? Por quê? Porque toda vez que agimos sem verdadeiramente confiar no nosso papel, né? E para a gente saber como temos que agir da maneira correta, nós precisamos saber qual é o nosso papel. Qual é o meu papel como marido? Qual é o meu papel como esposa? E onde entra Deus nisso? Né? Porque veja os 3 pontos que nós colocamos aqui. Primeiro, o conflito na família, né? Quando nós temos decisões precipitadas, claro, vai vir um conflito. Por quê? Por causa da fraqueza, da nossa fraqueza como seres humanos. E a nossa opinião é equivocada acerca de Deus. Às vezes, por não sabermos e não conhecermos quem é Deus, é que tomamos atitudes equivocadas. É que por nossas fraquezas, né, por não conhecer a Deus, acaba que o conflito ele é estabelecido, né, na família. Veja aqui, olha. E ele possuiu Agar e ela concebeu, e vindo ela que concebera foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar, né? Ou seja,
depois de todo o erro cometido, o próprio Abraão, uma vez mais, age de uma maneira covarde, né? Por quê? Ele não soube responder à sua esposa com a promessa que Deus havia falado, porque Deus falou muito mais a Abraão do que a própria Sarai, né? Ou a própria Sara. Deus tinha falado muito mais a Adão do que a Eva, mas os homens simplesmente se acovardando nos seus papéis, né, como o cabeça da família, acaba que a mulher, ela tem que tomar, né? Ela vai tomar uma atitude. E aí acaba que o estrago é feito. Veja que nessa parte, Abraão disse, seja feito como você quiser. Ele, sabe, ele primeiro aceita, né, estar com Agar. E depois, quando Sara vem e reclama, ele novamente, né, se isenta dessa responsabilidade. E muitas vezes é o que acontece na família hoje. Homens que não assumem o seu papel, não assumem a sua posição. Porque dá trabalho? Gente, na verdade dá trabalho, hein? Assumir uma liderança dá trabalho. Existem homens que têm muito mais essa disposição e esse dom mesmo da liderança. Então é muito mais fácil. Agora a questão é que há outros que já são, né, que não são tanto. Mas aí não é questão de que sou tanto ou que não sou. É questão de que você é o marido, você é o homem, você é o chefe da casa. Você tem um papel, né, o qual Deus coloca e incumbe a cada homem. Então tem que se assumir, tem que fazer o melhor que pode. E não tem como ser diferente. Abraão errou, Sara errou. São consequências, né? E essa fraqueza de Abraão, né? Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, ele optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir a Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar em Deus e em suas promessas. Que foi justamente, né, o que eu já comentei aqui. Ele acaba agindo com fraqueza. E nós somos humanos e acaba que nós falhamos e por isso dependemos muito mais, né, essa necessidade que nós seres humanos temos de confiar, de se entregar, de acreditar mesmo que Deus ele está trabalhando, que Deus ele tem uma forma de fazer melhor do que eu poderia fazer. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Veja, quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Então veja que ela acaba falhando, né? Ela acaba falhando, ela com Deus, ela com seu marido e ela com a sua serva, né? Porque ela acaba usando a Agar como um meio para chegar ou para atingir o seu propósito. Então, nessa relação, a gente precisa aprender, né, e ver como isso se aplica a mim. De que maneira eu, de uma forma metafórica, né, ou simbólica, a algum momento da minha vida, na minha família, eu acabo desprezando a Deus, eu acabo... quando eu desprezo a Deus, eu desprezo, né, a posição do meu marido e também acabo utilizando outras, né, ferramentas para dar cabo àquilo que eu quero no meu coração e que essas ferramentas é uma ferramenta que vai servir para pecado, né, para... não que ela tivesse errada no sentido de que poderia oferecer a sua serva a Abraão. Mas no caso aqui, o pecado no sentido de que ela não confiou. E não confiar em Deus é pecado. De que ela desprezou, menosprezou, né, a essa serva. Que tanto que ela agiu tão mal que essa serva fugiu. Veja como uma coisa é tão sutil, né? Uma coisa aparentemente boa que acaba se transformando em algo que vai gerar uma bola de neve e trazer consequências, né, tão graves para o futuro. Então, por isso que muitas vezes nós hoje ouvimos, né, nas redes sociais, porque essa situação familiar, essa outra, essa mãe que chora, esse pai que chora, esse filho que chora por não ser... Entende? São tantos relacionamentos, esse que a gente vê nas redes sociais. Fora o que a gente vê nas nossas famílias na igreja. Tanta gente sofrendo e sofre toda a igreja, né?
E a gente não vê que muitas vezes são atitudes equivocadas. Se equivocam com Deus, se equivocam no papel que tem que desempenhar, na falta de fé, né? Na falta de fé na promessa e no cumprimento da promessa de Deus e naquilo que a palavra do Senhor ensina. E é assim que funciona. Que a gente aprende para tentar acertar. Então, pessoal, vamos aqui na nossa sinopse. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. É o que está em 1 Timóteo 3, 5 e 6. E aí para os professores você dá uma pausa, vê o recurso pedagógico, não esquece, assiste o vídeo com as 3 dinâmicas, ok, pessoal? E, bom, a nossa conclusão. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Bem, pessoal, é isso. A família está no coração de Deus. É uma instituição que está no coração, né, do Pai. E, claro, o diabo também, ele tem, né, a sua visão na família. E cada vez mais a gente vê como a família tem enfraquecido. Mas que realmente a gente possa buscar a Deus, confiar nas suas promessas, na sua palavra, descansar e fazer o nosso melhor. Amém? Bom, é isso. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.